Hoje nós temos como tema a purificação do templo. E essa é uma passagem que é bem famosa, onde Jesus ele fica ali enfurecido com a corrupção que estava acontecendo no templo, com o comércio que acontecia no lugar que era para ser casa de oração. É uma passagem aí bem polêmica, cheia de interpretações, tipo, Jesus ele era irado, ele se irritava. Jesus não era alguém pacífico, manso, bonzinho? Do que ele estava falando? Era mesmo sobre a corrupção? Era sobre o comércio dentro das igrejas? Era sobre a destruição do templo ou era sobre a sua morte? Tem muitas interpretações, né? Mas vamos hoje desmistificar e encontrar o cerne do que Jesus estava demonstrando nesse ato. Como sempre, vamos ir além da história, vamos compreender a metafísica dessa passagem aí. Aqui nesse episódio, eu estou seguindo o texto de João. Você vai encontrar esse texto completo, né? Esse texto da purificação do templo em João 2, que está no versículo 13 e vai até o 22. E a primeira coisa que este texto aqui ele fala é que esse momento, quando essa cena aí do templo aconteceu, era o momento de comemoração da Páscoa. Jerusalém estava cheia de visitantes. O povo estava lá reunido para festejar, para comemorar a Páscoa. Então, essa é a nossa primeira informação aqui. E isso é muito importante. Por quê? O que é a Páscoa? Você sabe o significado da Páscoa? Páscoa significa passagem, né? É a passagem, é a transcendência, é sair de um lugar para outro, é sair de um estado para outro estado, ou seja, essa mudança, essa passagem que a gente faz, né? Passar por cima. Então, isso é a Páscoa. No Velho Testamento, a Páscoa é a comemoração da passagem que aconteceu dos israelitas, onde eles saíram da terra do Egito, da escravidão ali do faraó, para a liberdade, para a terra prometida, que era Canaã, né? Uma terra que emana leite e mel. A Páscoa no Antigo Testamento, a Páscoa judaica, é a celebração dessa libertação. É a comemoração da libertação do povo hebreu, da escravidão que eles viviam ali no Egito. Ou seja, Páscoa é essa passagem de um lugar para outro, de um estado para um outro estado, da escravidão para a liberdade. Isso é Páscoa, é essa passagem, é essa mudança que acontece. Mas se você for ver a história, toda essa história aí lá do Antigo Testamento, né, essa história da saída dos hebreus lá do Egito, vai ver que eles ficaram no deserto por 40 anos, até chegar à Terra Prometida. Isto é, a passagem deles durou 40 anos. A Páscoa deles demorou 40 anos. Antes da passagem se completar, terminar, chegar ao destino final, que era Canaã, eles estiveram no deserto. E o que é deserto? Tem até um episódio, um pouco mais para trás, que falamos sobre a tentação de Jesus, sobre o período que ele ficou no deserto. E neste episódio, nós até já falamos sobre isso, sobre o deserto. Que deserto não significa um lugar de coisas ruins, como muitos pensam, né? Não significa um lugar de problemas, de lutas, de falta, de escassez, de fome e de sede. Muito pelo contrário. Deserto é onde nada falta. Deserto é onde nada falta. Por quê? Por que nada falta? Porque eu não preciso de nada. Eu quero que você entenda que estamos usando símbolos aqui. Então, não tente pegar a imagem, né? A tua imagem, a imagem do deserto, né? Vamos supor a imagem do deserto de Saara, né? E imaginar a tua imagem, o teu corpo fritando ali no sol, né? Sem água, sem comida, morrendo de sede e de fome. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos usando símbolos. Estamos usando esses símbolos para ir além deles. Então, deserto aqui é o quê? É um estado na mente.
é a consciência estar fora do mundo, sem se ligar a nada, sem precisar de nada, sem querer nada, não tendo nada, não segurando, não retendo nada. Ou seja, é aquele estado do observador da consciência, que é treinado ali nas lições iniciais do livro, onde ela olha e não se envolve, ela olha, mas sabe que aquilo não é. Por quê? Porque nesse posicionamento mental, só Deus é. A existência é Deus, a realidade é Deus, nada mais é, tudo é Deus, é só Deus. E isso está escrito lá no Êxodo também. Quando o povo ficou ali andando, peregrinando 40 anos no deserto, o povo, ele estava no deserto e no deserto eles não precisavam de nada. Por quê? Porque tudo era Deus, tudo vinha de Deus, era suprido, providenciado por Deus. Eles não precisavam de nada, eles não dependiam de nada, tudo era Deus, a existência deles era Deus. Ah, teve momentos difíceis? Teve. Mas por quê? Por que que teve? Porque eles custaram a confiar em Deus. A certeza deles estava no que eles conheciam. A fé deles estava no Egito, estava no trabalho, estava nas casas, no que eles possuíam. E agora eles precisavam abandonar a vida que tinham para então ter uma nova vida. O Egito precisava ficar lá no Egito e não vir com eles, entende? Ninguém entraria lá em Canaã com o Egito em si, com essa mentalidade de escravo. Era preciso se despir de tudo. Ou seja, o deserto é esse momento de purificação, de limpeza. O deserto é esse momento de preparação para a terra prometida. O deserto é o caminho que todos nós temos que fazer para chegar no céu, em Canaã, na liberdade, na paz, em Deus. O deserto é um lugar ruim? Não, definitivamente não. O ruim, o que torna ruim, é a minha falta de disposição para abandonar o Egito, o passado, a mentalidade passada e confiar com toda a convicção que agora tudo é Deus, que agora a minha existência é Deus, que eu não preciso mais do que antes eu parecia precisar. Agora tudo é Deus. Você entende? Eu vivia como escravo, trabalhando, 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 fazendo, 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 numa vida de sacrifício, difícil, pesada. Aí então eu tenho a oportunidade de me libertar disso, de ir para uma terra de prosperidade, satisfação, gozo, abundância, onde eu não tenho mais que fazer, 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 trabalhar, 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 que me sacrificar, que suar. Eu só tenho que desfrutar, eu só tenho que entrar no gozo, eu não preciso fazer nada. O deserto, que é esse caminho de uma terra de escravidão para uma terra de abundância e liberdade, é a minha preparação, é a minha purificação. É onde eu preciso me acostumar a não fazer nada, a depender exclusivamente de Deus, a confiar que Deus é o meu sustento, a confiar que Deus é a minha segurança, é a minha estabilidade. Esse caminho é o momento em que eu preciso me acostumar com o que é bom, com a graça de Deus. Enquanto eu não me acostumo com isso, porque estou viciada ainda na escravidão, porque não me livro desse espírito de escravidão, eu não posso entrar na terra prometida. O deserto não é para ser demorado, um caminho demorado. Né? Na verdade, o que determina esse tempo sou eu, é eu que determino. Deus, ele já me libertou do Egito. Agora, eu só tenho que entrar em Canaã. Só que eu vou entrar em Canaã se eu deixar para trás o Egito, se eu deixar para trás a escravidão. Do contrário, eu fico andando em círculos, eu fico no deserto. Essa história aí do povo hebreu, do povo de Deus, né, é uma analogia. Essa é a nossa história.
O deserto é onde estamos agora, andando em círculos. Deus já nos libertou da escravidão, da morte, do pecado, da separação. Mas e nós? Estamos presos no passado? Nos acostumamos com a escravidão? Não queremos mais soltar o passado para então desfrutar da terra prometida? Deus nos libertou, mas queremos ser livres ou queremos ser escravos? A purificação é esse abandonar o passado. A purificação é abandonar a escravidão e então descansar em Deus. A purificação é o deserto, onde tudo tem que ser Deus, onde eu reconheço que Deus é tudo. E aí então, nós viemos para o Novo Testamento, para essa passagem aí do livro de João, onde diz que ali em Jerusalém se comemorava a Páscoa. Esse era o assunto do momento, né? Estavam todos ali em Jerusalém para lembrar e comemorar o livramento da escravidão que Deus tinha dado a eles. Só que eles comemoravam esse livramento, a liberdade, sendo escravos ainda, escravizados. Imagina, o escravo comemorando a libertação. Quando Jesus ele chega no templo, o que ele vê? Ele vê a exploração, ele vê a prática de atividades ilícitas, ele vê os interesses individuais, as vontades, os desejos, a ambição, as crenças, ele vê a escravidão a essas coisas. Ou seja, ele vê o povo no Egito. O quadro ali era o mesmo de novo. O Egito estava ali. Deus tinha libertado, mas eles continuavam no Egito. Deus libertou, mas eles continuavam escravos, percebe? Escravos da culpa, escravos do medo. Então, Jesus, sendo a própria liberdade, ele se posiciona com firmeza diante daquilo. Assim como Deus agiu no deserto com o povo que murmurava, que era rebelde, desobediente. Não para atacar, não tinha raiva em Jesus. Pelo contrário, tinha amor, tinha verdade. Ele era a voz de Deus ali, a mão de Deus ali, tirando o povo da cegueira, tirando o povo da escravidão. Nesse ato de Jesus, onde é muito mal interpretado, ele só convidou a purificação. Esse era o convite de Jesus, a purificação. A missão toda de Jesus era trazer o reino de Deus, que é o mesmo que entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Só que ninguém entra no reino de Deus, ninguém faz a passagem para Canaã sem purificação. Tem um versículo que diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, é preciso purificação. E purificação é nada mais do que confiar totalmente e unicamente em Deus. Deus é, e assim nada mais é. Essa é a certeza. Esses dias até eu estava conversando com a minha mãe sobre essa confiança, sobre confiar em Deus, porque todo mundo diz que confia em Deus, não é? Tem alguém aí que perto de você que diz que não confia? Todo mundo confia em Deus. As igrejas mesmo, se a gente ir para esse lado, elas estão cheias de crentes. E é crente no quê? Né? É crente em Deus. Segundo elas, creem em Deus, confiam em Deus. Só que a confiança delas passa longe de ser confiança em Deus. Por exemplo, se eu digo assim, ó, a minha filha está doente. A minha filha está doente, mas eu confio que Deus vai curar ela. Eu estou confiando no quê nesse exemplo? Eu confio no que eu quero que aconteça com ela. Eu confio no que eu acho que deve acontecer a ela, não em Deus. Porque confiar em Deus é descansar, não é querer alguma coisa. Se eu digo assim, ó, o meu patrão não larga do meu pé, mas eu confio em Deus que eu vou ser transferido para um outro lugar. Eu estou confiando no quê? Eu estou confiando na realização da minha vontade. Eu estou confiando nas minhas crenças. O povo quer o que eles querem.
e dizem que isso é confiar em Deus, só que não é, não é. Isso é confiar na culpa e no medo. Por exemplo, quando eu tomo a atitude de fazer algo que eu não posso naquele momento ou que eu não gostaria de fazer naquele momento só para agradar aquela pessoa, eu vou lá e faço. Eu não posso, mas eu vou lá e faço. Essa atitude é porque eu confio em Deus ou é porque eu confio no medo da rejeição? Quando eu fico pisando em ovos com o meu marido, com um amigo, com um colega, essa atitude é porque eu confio em Deus ou é porque eu confio no ataque? Quando eu quero me esconder ou quando eu quero me livrar de alguma coisa, sabe? Quando eu quero fugir ou então quando eu quero apressar algo, eu quero que termine rápido, é porque eu confio em Deus ou é porque eu confio na incapacidade, no fracasso, na fraqueza? Quando eu quero ter vantagem, sabe? Sempre ganhar. Ganhar tempo, ganhar dinheiro, ganhar qualquer coisa. Quando eu quero sair no lucro. Essa atitude é porque eu confio em Deus ou é porque eu confio na falta, na limitação? O convite de Jesus é purificar o templo. E o templo não é o santuário lá do Velho Testamento, sabe? Não é o templo de Jerusalém e também não é o corpo, né? Porque a gente vai meio que atualizando, né? Vai trazendo do santuário para o templo de Jerusalém e então chega no corpo. Mas não é nem isso. O templo que ele fala aqui é a consciência. É preciso purificar a consciência, isto é soltar o medo, é sair do medo e confiar plenamente em Deus. Essa casa será chamada casa de oração. É o que diz aqui, é o que Jesus disse aqui. É para ser chamada casa de oração, é para ser casa de oração e não casa de ladrões, ou seja, não a casa do medo. Então, purifique-a, solte o medo e transforme-a na morada de Deus. Esse foi o convite a nós, nessa demonstração de Jesus. Solta o medo e confia em Deus. Faça dessa casa, que é a consciência, casa de oração, de confiança, de certeza unicamente em Deus.